Boa noite, que a paz esteja com você. Boa noite para você que já está aqui conosco. Boa noite para você que está aí na sua casa, já junto com a sua família, conectados nessa live, conectados nesse culto online. Deus ele tem separado momentos gloriosos, né, para que nós possamos juntos compartilhar, receber da palavra do Senhor. E eu tenho a certeza que essa quarta-feira e essa noite será mais uma vez marcado pela glória de Deus, será mais uma vez marcado pela graça de Jesus Cristo. Eu quero ser grato ao Senhor e celebrar pela vida de você que já está conosco, você que já está conectado nessa live, está junto conosco nesse culto online. Não saia, fica aí, permaneça, né? Você que pode ficar, fica aqui conosco, porque até o final dessa live Deus vai liberar algo poderoso sobre a sua vida. Nós queremos orar pela tua casa, orar pela tua família e queremos ministrar uma palavra que vai trabalhar o nosso coração, algo muito impactante nessa noite. Eu creio nisso, aleluias, eu creio. E eu sou grato ao Senhor pela vida de cada um que já está conosco. Deus abençoe a sua vida, que a paz do Senhor esteja com todos, que a presença do Senhor possa agora entrar dentro de cada casa, dentro de cada lar, no meio de cada família, no nome de Jesus. Deus abençoe você que já está aqui. Você já está conectado, como eu sempre falo, prepara a sua Bíblia, seu papel, sua caneta, para que você possa anotar o que nós vamos falar e não perder nada daquilo que vai ser dito aqui nesse culto online no nome de Jesus, amém? Nossos irmãos já estão chegando, alguns irmãos já estão conosco da congregação, algumas pessoas aí, né, nossos amigos já estão também conosco aqui, participando desse culto. Deus abençoe, cada família, cada casa, cada lar é muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos aqui, né? Toda quarta-feira às 20 horas é um encontro que o Senhor tem separado para a tua casa. Nós não estamos aqui tentando fazer algo para ser visível, mas sim preparar ambientes para que Deus possa trabalhar dentro da sua casa, na sua família. Tem pessoas que não conseguem ir na igreja, mas conseguem ouvir um culto em casa, conseguem ouvir um culto no lar, e assim eles serão, eu creio, fortalecidos para chegar no templo e assim participar do culto na igreja, amém? Então você que já está conosco também, se você pode, se as lives faz sentido para você, se esse culto tem falado algo na tua vida, quero convidar você a compartilhe agora esse culto online com alguém, com um amigo, talvez com um parente que está longe, com um vizinho que está distante de você agora, manda uma mensagem para eles ali, olha, vem participar conosco, vamos agora ouvir uma palavra do Senhor, eu quero orar com você. Eu quero convidar você aí na sua casa. Quero te dar um minuto para você poder compartilhar essa live primeiramente, né? Pega aí esse link, manda para todo mundo que você conhece, manda para todo mundo que você tem amizade, tua família, sabe? Vamos convidar pessoas para que pessoas possam ser revestidas do poder de Deus. Nós estamos vivendo o tempo, querido, que se não formos revestidos pelo Senhor, se não formos revestidos pela graça e o poder do nosso Deus, nós não vamos conseguir prevalecer e permanecer de pé nesses dias. Nós estamos vivendo tempos de grandes desafios e nós só vamos conseguir ficar de pé se estivermos conectados com Deus, se estivermos conectados com nosso Pai. Aleluias. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Estou aqui pelo nosso perfil acompanhando aqui, né, alguns nomes que já estão aqui conosco. Peguei algumas pessoas como a Rita, como a Aline, minha tia acabou de chegar, meu pai, minha mãe, minha irmã, Deus abençoe. Minha irmã reclamou quando eu falo dela. Boa noite para você, tá, minha irmã? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está aqui conosco. Pastora Carmen, que também está aí. Queridos, vida do Digão, Deus abençoe vocês. Vamos orar nessa noite. Quero convidar você aí na sua casa agora, se as pessoas estão aí, sua família. Chama agora a tua família para perto de você. Se você vai ficar aí na sala, no quarto, na cozinha, na mesa, sabe, eu não sei qual é o ambiente que você vai separar agora, mas eu queria convidar você agora a chamar a sua família e chamar o Espírito Santo para dentro da sua casa. Digão, amo você, Deus te abençoe. Deus possa agora vir sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu quero convidar você no nome de Jesus agora a fechar os seus olhos. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que tem um Deus que te sonda. Eu sei que tem um Deus que te conhece. Eu sei que tem um Deus que te ama. E nessa noite Ele preparou esse momento para que você pudéssemos estar juntos, para sermos revestidos, renovados,
restaurado pelo poder do Senhor. Então chama a tua família agora, pega na mão de quem está do seu lado, feche seus olhos, ore comigo. Não fica somente ouvindo minha oração, mas tenha teu tempo de oração aí na tua casa agora. Levante um clamor aí na sua família. Só você sabe o que você está passando, só você sabe o que você precisa. Então levanta o clamor agora na sua casa em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, meu Pai, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui na tua presença. Pai amado e Pai querido Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, para esse culto online. Esse momento, meu Pai, que nós vamos, meu Pai, abrir o nosso coração. Abrimos, meu Pai, a nossa casa. Abrimos, meu Pai, a nossa mente. Abrimos, meu Pai, o nosso lar. Para que o Senhor possa entrar, meu Pai, e habitar e fazer morada nessa noite. Pai, os nossos lares estão abertos, meu Pai, para te ouvir. Nossos lares, meu Pai, estão abertos para te receber. Pai amado e Pai querido Senhor, nós queremos te convidar, meu Pai, a tomar o teu primeiro lugar, a tomar, meu Pai, o teu lugar de honra, Senhor. Toma teu lugar de honra, meu Pai, em nossas casas. Toma teu lugar de honra, meu Pai, em nossas vidas, em nosso trabalho. Pai, comece a tomar o teu lugar de honra, Pai, no meio da nossa família. Pai amado e Pai querido Senhor, nós queremos, meu Pai, ser gratos, meu Pai. Ser gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Ser gratos, meu Pai, por todas as bênçãos, meu Pai, que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Por cada bênção, meu Pai, que o Senhor tem dado à nossa família. Pai, hoje nós estamos aqui, meu Pai, para orar sobre as famílias, para orar pelos filhos, pelas crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres. Pai, eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa visitar nessa noite. Espírito Santo de Deus, Pai, entra, meu Pai, com provisão. Pai, que eu te peço, meu Pai, que lá no mundo espiritual, meu Pai, que o Senhor possa derramar, meu Pai, o teu poder, meu Pai, e repreender, meu Pai, toda obra contrária. Repreenda, meu Pai, toda obra do inferno. Pai, vai desfazendo, meu Pai, todo laço passarinheiro. Vai desfazendo, meu Pai, toda obra, meu Pai, maligna. Vai desfazendo, meu Pai, todo o projeto de Satanás. Pai, mas dê a vitória a teu povo. Dê a vitória, meu Pai, a essa igreja que está reunida, meu Pai, nas suas casas. Dê a vitória a essa igreja, meu Pai, que está ali clamando pela tua família. Talvez, meu Pai, existem causas, meu Pai, impossível, meu Pai, talvez, meu Pai, existem portas que tem que se abrir, meu Pai, mas está com dificuldade, não consegue abrir, não consegue sair. Pai, eu te peço que nessa noite o teu Espírito Santo possa, meu Pai, trabalhar, meu Pai, abrindo as portas que tem que ser abertas, fechando as que tem que fechar, Pai, mas nos dê livramento e nos dê a vitória. Pai, assim eu te peço, meu Pai, nós oramos junto como igreja, como família, e declaramos a tua palavra sobre a nossa vida, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluias, glória a Deus. Queridos, maravilhoso sentir a presença de Deus, como é maravilhoso. Abra comigo a sua Bíblia agora. Separe a sua Bíblia, seu papel, sua caneta. Eu quero compartilhar com você uma palavra que tem tema sobre vozes. E esse tema eu achei muito impactante, porque quando a gente fala para pensar em vozes, a gente vai ver e reconhecer que nós somos influenciados por algumas vozes. Eu quero falar sobre 3 vozes que diariamente têm falado ao nosso coração. 3 vozes que têm tentado atrapalhar. 2 atrapalham, uma te garante. Eu quero falar sobre isso. Vozes que tentam atrapalhar você ouvir aquilo que Deus tem falado sobre ti e sobre a tua família. Então eu quero entrar nessa palavra. Se você vai colocar tema na mensagem hoje, se você vai anotar, anota aí, vozes. Nós vamos falar sobre isso. Daqui a pouco eu vou te falar o texto da Bíblia que nós vamos ler. Mas queridos, meus irmãos, então hoje eu quero falar sobre isso, sobre vozes que ouvimos. Muitas vezes essas vozes trazem paz, mas às vezes traz medo, e algumas vezes eles traz dúvida, entre outras questões. Eu quero falar sobre isso porque nós vivemos nesse mundo, dentro desse contexto. O contexto que nós somos influenciados por vozes que vêm de fora, tentando atingir o que está aqui dentro. Vozes que vêm de fora, tentando atingir o que está dentro da nossa casa. Os nossos filhos, muitas vezes, ouvem vozes que vêm da humanidade, que vêm do mundo de corrupção e tentam entrar dentro da nossa casa, tentando contaminar o coração do nosso filho. Vozes que muitas vezes vêm de uma ação maligna e tenta colocar medo, tenta colocar depressão, tenta colocar angústia, tenta colocar tristeza no coração dos nossos filhos. E nós precisamos estar atentos, posicionados.
Sabe, eu quero que você entenda que hoje o Senhor está trazendo posicionamento para nós, para nós que somos homens, para você que é mulher, para você que é jovem adolescente, posicionamento. Anota isso. Fala hoje, declara isso. Hoje Deus vai me posicionar. Hoje Deus vai te colocar na posição da torre de vigília. Hoje Deus vai te colocar numa posição, querido, para que você possa ficar atento ao que está acontecendo. Precisamos ficar atento ao que está acontecendo em nossa vida, em nossa casa. Precisamos ficar atento ao que está acontecendo no meio da nossa família, no meio dos nossos filhos, da geração que nós estamos vivendo e da própria geração que nós estamos criando, porque muitas vezes estamos criando nossos filhos sem entender realmente o que passa na mentalidade deles, no coração. Quais são as vozes que eles têm ouvido? Muitas vezes nós pensamos, ele está ouvindo a voz de Deus, mas será que está mesmo? Será que só ir na igreja basta? Será que só carregar a Bíblia adianta? Eu tenho aprendido nos últimos tempos que isso não basta. Precisamos de posicionamento. Deus está chamando a igreja para se posicionar, porque no tempo que nós estamos vivendo, enquanto a igreja não está se posicionando, Satanás está tomando conta. O inimigo está ganhando espaço no mundo, enquanto a igreja de Cristo está se recuando. E nós recebemos de Deus poder e autoridade para avançar, e estamos fazendo o contrário, guardando o poder e a autoridade que Deus nos deu e recuando. O que é triste, que estamos recuando dentro das nossas casas. Estamos deixando ao mundo, as coisas mundanas, estamos deixando inimigo, demônios entrar em nossa casa, e nós estamos recuando. Enquanto era para estar posicionando, guerreando, orando, jejuando, intercedendo, estamos recuando. Estamos sofrendo ataques dentro de casa. E nossos filhos também estão sofrendo esse tipo de ataque, queridos. Às vezes a gente fala, mas é uma criança, mas sofre. É uma criança, mas já passa por luta, já carrega problema, já tem medo, já tem ansiedade, e nós precisamos ficar atentos a isso. Então o primeiro ponto dessa palavra é, muitas vezes essas vozes trazem paz, muitas vezes traz medo, muitas vezes traz dúvida, entre outras coisas. Então anota isso para você identificar essas vozes a partir de hoje. Qual é a voz que está te trazendo paz? Qual é a voz que te traz medo? Qual é a voz que te traz dúvida? De onde ela vem? Qual é essa fonte? Que nós vamos falar sobre isso. Nós vamos entrar na Bíblia para falar sobre isso. Então, querido, esse tema ele é muito importante, porque muitas vezes essas vozes que estão nos influenciando, positivamente ou negativamente. Às vezes eu e você falamos, eu não sou influenciado por ninguém. E será que não é? Não, vamos parar e pensar agora. Será que nós não somos influenciados mesmo? Será que não tem vozes que nós ouvimos que nos influencia positivamente ou negativamente? Será que não existe? Será que não existe aquelas vozes que vêm ao nosso coração e que ali atrapalha o nosso direcionamento que nós estávamos tendo? Projetos que estavam dando certo e agora está paralisado porque talvez você ouviu uma voz no seu coração dizendo que não era para fazer, mas a realidade era para fazer, mas você ficou na dúvida e com medo quando aquela voz falou no teu coração. Será que você estava ali desempenhando um papel no ministério, trabalhando, dando o seu melhor, valorizando o que Deus colocou na tua mão e por causa de vozes de pessoa, vozes do mundo espiritual que falou o teu coração e interrompeu o teu processo? Aí te levou para um outro ambiente, aonde agora interrompe o processo que Deus estava fazendo, o tratamento, o melhoramento, o aperfeiçoamento da obra. Então, querido, essas vozes, e tem vozes positivas, pessoas, o Pai Divino, o nosso Deus, vozes que vêm positivamente nos dando uma direção. Porque quantas vezes eu e você estamos caídos, desanimados, sem força, sem alegria, sem vigor, e alguém vem, uma voz vem, alguém te dá uma palavra, alguém usado por Deus como profeta, e libera uma palavra, aquilo te dá ânimo, você levanta e avança. Ou você está em casa, e aí você abre a Bíblia, e ali você ouve nitidamente a voz de Deus te visitando, te dando uma palavra, e aquela palavra abre teu coração e você avança.
Sabe, é isso. Isso é o poder. Isso é a graça. Isso é a unção. Mas também tem o poder da treva. As vozes negativas. E nós precisamos entender e definir isso muito bem nessa noite. E além do mais, além de definir, orar. Orar. Para que Deus nos dê graça. Para identificar e paralisar as vozes negativas e fortalecer as vozes positivas. Porque existem grandes consequências quando nós ouvimos essas vozes e praticamos. Existe a consequência boa, porque a voz era positiva. Tomei uma decisão e foi bom o resultado. Mas a voz negativa. E tomei a decisão errada e agora é uma consequência negativa. E nós vamos falar sobre isso. Então, pensando sobre isso, eu queria que você pensasse agora. Você está anotando, anota isso. Pare e pense agora. Qual voz é a mais importante para você? Se você pudesse definir agora, qual seria a definição de voz mais importante para você? Qual seria? Anota isso. Queridos, todos nós passamos por experiência. Então entenda isso. O ser humano, ele vive de experiências, tá? De experimentos. Nós experimentamos coisas novas. É como quando você fala assim, eu vou comprar um produto. Eu vou comprar um Danone. Eu vou lá na loja, eu vou no mercado comprar um Danone. Quem faz o Danone, a Itambé fez o Danone. Ela não vende um produto. Ela vende uma experiência. E isso é a diferença. Por que cada vez mais o mundo consome? Porque o mundo não consome produtos, o mundo consome experiência. No marketing, na influência digital, você vai aprender um pouco sobre isso. Porque hoje, todas as empresas, tudo aquilo que te leva, tudo aquilo que vai te colocar na mesa para te vender, para te apresentar, todo mundo trabalha sobre isso. Não vendemos produto, vendemos a experiência. Então nós, seres humanos, nós vivemos de experiência, que são essas por meio de sensações, de emoções e de pensamentos. E aí eu quero que você entenda isso aqui. O ser humano vive de experiência e elas vêm por meio de sensação, emoção e pensamento. E eu queria que você agora identificasse como está isso na tua vida. Como que está a sua sensação? O que você está sentindo? Como está a sua emoção? O que está gritando aqui dentro? E como está o teu pensamento? O que você está pensando nesses dias? Porque você vai ser a definição daquilo que você experimenta. Você é definido conforme aquilo que você está experimentando. Você consegue entender a grandeza dessa palavra? Aquilo que vem como experimento sobre a tua vida é o que te define. Os pensamentos que você experimenta é o que te define. As emoções que você experimenta é o que te define. A sensação que você experimenta é o que te define. É por isso que hoje tem muitas pessoas que são conduzidas e influenciadas. Não conseguem tomar suas decisões e não conseguem tomar suas próprias atitudes. Tomam atitudes alheias conforme alguém está tomando. Geralmente a gente fala que a Maria vai com as outras e nem sempre. Porque tem uns que vai demais, tem outros que não vai tanto, mas também, na hora de tomar as decisões mais certas da tua vida, acaba indo com outras pessoas. Você entende isso? Por que isso acontece? Porque somos ruins? Porque outra pessoa é má? Não. Na realidade é porque nós vivemos de experiência. E muitas vezes nós não sabemos determinar até que ponto aquela experiência vai nos levar. Você está conseguindo entender isso aqui? Por que nós falamos que nós cristãos não existe nada na Bíblia que te condena a bebida? Mas eu como cristão não gosto de beber. Porque muitas vezes a sensação da bebida me leva a um extremo naquele momento e vai me levar cada vez mais a me aprofundar. E talvez da bebida venha um cigarro, venha uma droga, venha uma prostituição, venha um adultério. Você entende? Uma sensação não dominada, um prazer não dominado, ele te leva à perdição. E muitas vezes nós estamos experimentando coisas que não dominamos e por isso estamos perdendo batalha, principalmente dentro de casa, querido. Batalhas principalmente dentro da nossa casa. Olha, eu não estou nem falando de igreja e ministério não, tá? A live é sobre família. Eu quero que você entenda isso, é dentro da sua casa. Então toma cuidado com aquilo que você experimenta pessoalmente e aquilo que você leva como experimento para dentro de casa.
o filme que você assiste, a série que você assiste, sabe, o curso que você faz, as coisas que você coloca dentro de casa. Tudo isso é experimento, tá? As pessoas estão te vendendo experiência. E a experiência que vem por sensação, por emoção ou por pensamento pode te levar numa posição como pode te abater. Então a gente tem que tomar cuidado. E o maior problema é que quando nós entramos nesse nível de experimento e no primeiro momento aquilo é tão gostoso que nós perdemos a sensibilidade de entender o que está acontecendo. E muitas vezes quando a nossa visão vai ser aberta aí já é tarde, porque já aconteceu o problema. Então, querido, é hora de tomar decisões na nossa vida. Qual voz você gosta de ouvir? Sabe? Qual voz você quer ouvir? Está na hora de tomar decisões de qual voz que vai entrar na tua casa. Muitas vezes eu aqui na madrugada tenho que orar, porque o inimigo ele tenta entrar com voz, ele tenta entrar com presença. Sabe, às vezes é uma grande guerra, uma grande batalha de ficar a tempo ali orando e ungindo a casa. Por quê? Porque Satanás ele quer entrar. Ele quer entrar. Você tem que gastar tempo de oração na madrugada, de joelho dobrado. Por quê? Porque as vozes das pessoas querem entrar no nosso coração. E eu e você, nós não podemos ser contaminados pela experiência, mas contaminados pela palavra divina. Temos que entender isso. Eu não sei qual é a voz que você gosta de ouvir, mas a melhor voz para você ouvir é a voz de Deus. A voz de Deus pode vir pelo homem? Pode. Pastor, profeta, liderança, amigo. Pode vir. Mas também vem pela Bíblia, vem pela experiência com Deus, vem pelo ali o dom de se entregar e ouvir o Senhor falar ao teu coração. E um outro detalhe, para entrar no texto, agora, eu queria que você pensasse qual voz que você gosta de ouvir. E quando você entende qual é essa voz, eu queria te perguntar agora, você gosta de ouvir conselhos? As vozes que você gosta de ouvir, ela te traz conselho? E você gosta de ouvir conselho? Sabe, eu queria que você anotasse, ou abrisse a sua Bíblia comigo agora, no livro de 1 Reis, no capítulo 12, e no verso 1 ao verso 14. Livro de 1 Reis, capítulo 12, no verso 1 ao 14. Eu estava estudando essa palavra e eu achei uma palavra muito impactante. Livro de 1 Reis, capítulo 12, no verso 1 ao 14, fala assim: E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugiu diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhe disse: Ide-vos, e ao terceiro dia voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando ainda estava vivo, dizendo: Como aconselhai vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falarás boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhe: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivias sobre nós. E assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos fez carregar um jugo pesado, eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão a todo o povo ao terceiro dia, a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente:
porque deixaram o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Queridos, eu queria trazer esse texto, porque esse texto ele ilustra muito bem o que nós queremos pregar nessa noite. Porque o texto que nós estamos lendo aqui, ele conta um grande acontecimento logo após a morte de Salomão. Quando houve então uma divisão entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Mas eu não quero entrar dentro desse contexto, e sim eu quero entrar na atitude do rei Roboão, filho de Salomão. Amém? Então, para você entender, eu entendo a história, tá? Para você entender essa história, aconteceu logo após a morte, né? Depois aconteceu alguns fatos. E um dos grandes fatos que aconteceu é exatamente o que está sendo escrito aqui. Foi a divisão entre o reino do norte de Israel, o reino do sul de Judá, sabe, todo o que aconteceu. Mas eu quero falar sobre os conselhos que o rei Roboão recebeu, mas não deu ouvido. Eu quero falar sobre isso. Porque quando nós decidimos qual é a voz que nós vamos ouvir, e quando nós decidimos não ouvir os conselhos certos, tomamos decisões erradas. E o que me chama a atenção é que a Bíblia Sagrada, que tem dado certo há milênios de anos, ela sempre vai trazer resposta para a nossa vida. Quando a gente fica pensando na dúvida, tentando imaginar, meu Deus, como é isso, como é aquilo, é só ir para a palavra. Vai para a palavra que Deus vai te iluminar. Queridos, não tem como. Olha só, uma coisa que eu aprendi. A voz de Deus pode faltar aqui no nosso culto online. A voz de Deus pode faltar na minha pregação lá no altar da igreja. Mas a voz de Deus nunca vai faltar na tua intimidade com Ele. Sabe por quê? Porque na intimidade com Ele você é você sem máscara. É você sem parâmetros. É você, como eu falei lá da nossa igreja no último culto. Eu na intimidade com Deus sou eu sem roupa, sou eu sem gravata, sou eu sem minha Bíblia, sou eu sem minha liturgia, sou eu. É eu sou eu sou o Carlos. O Carlos que tem suas falhas, seus defeitos, tem seus medos, que tem suas fraquezas, suas fragilidades. E quando eu estou na minha intimidade, eu sou eu de verdade. Sabe? Ali você se abre, ali você se entrega. Então, na sua intimidade, a voz de Deus nunca vai faltar. Porque ela sempre vai vir para te corrigir ou para te levantar. Na realidade, todas as vezes ela te levanta. Mas ou ela vai ser como correção ou como amor, graça, né? Abraço. E aí depende do nosso momento. Muitas vezes Deus vai nos corrigir, muitas vezes Deus vai nos apontar uma direção de uma palavra de amor e de carinho. Isso depende daquilo que nós estamos vivendo. E querido Roboão, então ele havia acabado de assumir um grande cargo na sua vida. E isso aqui me chama a atenção, por quê? Porque nós assumimos um grande cargo na nossa vida. Quando eu falo nós, é eu e você, tá? Nós assumimos. Você que é mãe, você que é pai, você que é filho, você que é pastor, você que é diácono, diaconisa, presbítero, missionária, você que tem um cargo na tua vida, na tua empresa, você que é gerente, você que é coordenador, você que é o chefe da empresa, nós assumimos. Chegou um tempo na nossa vida, como Roboão chegou na vida dele, de assumir uma posição de cargo na vida dele, de grande responsabilidade. O problema de assumir um cargo muito grande é que todo cargo grande demais, ele traz grande responsabilidade. Às vezes quando a gente está de fora, a gente olha para alguém que está num certo patamar da vida, e nós ficamos pensando, nossa, a vida dele é muito boa, deve ser muito bom ter o que ele tem, fazer o que ele faz, viajar, pregar, ministrar, cuidar, administrar, financiar, deve ser muito bom. Só que quando a gente entra na vida daquela pessoa, a gente vê que por trás de toda a beleza, tem uma área chamada ali, seu camarim, que nesse camarim, meu irmão, o negócio é complicado. O fogo pega, sabe? O pau quebra. A luta, o problema, o desespero, o medo, a dor, grita lá nesse camarim. Esse lugar onde essa pessoa está no oculto, que não é visível no palco, né? Ninguém vê o camarim. Quando a pessoa chega no palco, você vê o palco. O camarim dela ficou lá atrás, está escondido. Às vezes a pessoa estava chorando lá e alguém chegou, a produção chegou e falou: ei, Carlos, daqui 5 minutos você entra. Aí ele vai, limpa
limpa a lágrima, joga uma água no rosto, passa um gel no cabelo, joga um perfume, ajeita a roupa e vai, ó, pro palco. Vai fazer uma palestra, vai dar uma direção, vai dar uma orientação, mas ninguém viu o choro lá dentro. E é sobre isso que eu quero falar. Porque Roboão assume um cargo como eu e você estamos assumindo no dia de hoje. E eu e você, nós não podemos negar o cargo que nós temos. Porque é por causa da negação do mundo que Satanás está entrando. Então, quando eu e você negamos nossa posição, Satanás entra. Então, eu e você, nós não podemos negar a posição que nós temos. Porque a posição que nós temos está direcionando pessoas. Quem são essas pessoas? Sua casa, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus netos, bisnetos. Sua casa. Sua casa está sendo direcionada por você. A posição que você tem. Então entenda essa palavra hoje. Isso é sobre família, tá? Isso é sobre trabalho, empresa, também sobre ministério, também sobre a igreja, mas não é só sobre isso. Tá bom? E assim, queridos, somos nós. Independente do tamanho da liderança que exercemos, precisamos entender a tamanha da responsabilidade de tudo isso. Às vezes nós somos líderes de 2 pessoas, mas já é uma grande responsabilidade. Sabe? Essa semana eu tive um sonho e Deus mostrava algo sobre a minha vida. Eu fiquei sem entender, eu falei, meu Deus, eu não estou entendendo. E aí ontem eu fui conversar com o meu pastor, falei, tive esse sonho aqui, o que o senhor pensa sobre isso? Faz sentido? Ele falou, lógico, é que você não está entendendo a sua responsabilidade. Faz sentido. Então às vezes a gente fica pensando, mas da família pequena, da igrejinha, é eu mesmo. Ele falou, filho, é você. Só que você não está entendendo, mas tem uma grande responsabilidade já sobre a sua vida. E aqui então eu quero também compartilhar isso com você. Independente do tamanho da sua liderança, independente de quantas pessoas tem na tua casa, às vezes é só você mesmo dentro de casa, mas já é uma grande responsabilidade. Porque uma das maiores dificuldades do mundo hoje é dominar a si mesmo. É comandar a si mesmo. É identificar a si mesmo. É direcionar a si mesmo. Então, independente do tamanho da tua liderança, existe um cargo de muita responsabilidade na tua mão. Do tamanho da liderança da empresa, do trabalho, da igreja, da casa, da família, de onde você estiver, é muita responsabilidade. E nós precisamos entender, então, essa palavra, porque as vozes definem quem somos nós diante de nossos liderados. As vozes que eu estou ouvindo, as vozes que falam no meu ouvido, definem quem nós somos. Há uns dias atrás, alguém chegou para mim e falou, cara, aconteceu tal coisa. Sabe, alguém foi lá em mim, perguntou se eu te conheço e tal. Eu falei, beleza, já entendi. É porque esse alguém não quer falar comigo que esteve lá, mas falou com você para chegar no meu ouvido, para mim ir lá e falar com a pessoa. Mas eu aprendi que isso não me define, quem me define é Deus. Você entende? Quando você começa a exercer um cargo de liderança, na tua casa como pai, como mãe, como filho, na tua empresa como gerente, coordenador, chefe ou funcionário, na sua igreja como diácono, diaconisa, missionário, evangelista, presbítero ou pastor, pastora, você vai começar a ouvir vozes, mas essas vozes não podem te definir. Porque se nós ficarmos ouvindo as vozes contrárias, nossa liderança será frustrada. Nossa liderança será destrutiva, enganadora, traidora. Uma liderança de maldições que vai amaldiçoar a pessoa. Porque eu vi que está acontecendo isso, ou fulano falou isso. E aí nós liberamos palavras segundo aquilo que experimentamos. Lembra que nós somos o resultado das nossas experiências? Experiências que são elas. Vamos voltar aqui. Sensação, emoção e pensamento. Então essas vozes vão tentar te definir, mas isso não pode definir. Vamos declarar hoje, a partir de hoje, isso não define a minha vida, a não ser que a voz vem de Deus. Se a voz não vem de Deus, não define. Se a voz não vem de Deus, não me paralisa. Se a voz não vem de Deus, eu não avanço. Se a voz não vem de Deus, eu não faço. Eu não fecho o contrato, eu não desfaço o contrato, eu não abro porta de ministério, eu não trabalho em cargos na igreja, eu não exerço função, porque se não é a voz de Deus me chamando, se não é a voz de Deus me conduzindo, eu não vou fazer. Então vamos declarar isso hoje. Vamos orar sobre isso em nome de Jesus. Então, querido, Roboão, ele deixou de seguir
os conselhos dos anciões daquela época. E o que está acontecendo nos dias de hoje? Nós não queremos mais seguir conselhos dos anciões. Às vezes nós tomamos decisões e depois de tomar decisões que nós vamos falar: fulano, eu fiz tal coisa, mas já é tarde. E aí já não tem nem como te ajudar. Você já fez, já tomou atitude. Então, não despreze o conselho dos anciões. Não despreze o assentar na mesa para tomar um café com os anciões da tua vida. Quem são os anciões? Pessoas que Deus colocou em tua volta. Pessoas que já têm mais sabedoria, pessoas que já têm mais tempo, pessoas que já têm mais experiência de vida. Então são pessoas que você vai se chegar e vai se buscar orientação, vai se orientar. Eu sou um menino de 29 anos, hoje eu tenho 29 anos, conduzindo uma família, tenho uma esposa, tenho uma filha, sou líder de uma igreja, dirigente de um lugar, mas eu não posso deixar das orientações. Ontem eu estava sentado na mesa com o meu pastor, tomando um café com ele, pedindo uma orientação. Falando: olha, me orienta, eu preciso ouvir tua voz. Eu preciso ouvir teu conselho, senão vai dar errado. Por quê? Porque como nós estávamos conversando ontem, métodos muda. O jeito que os meus líderes trabalharam antes é de uma forma. Hoje eu trabalho de outra forma. Mas os princípios e os valores que os meus líderes aplicaram, eu não posso perder. A essência que a minha pastora me deixou, o perfume que eu recebi dela como uma essência, eu não posso abandonar. Hoje, a essência que eu estou recebendo da minha nova liderança, meu novo pastor, o perfume que eu recebo dele, eu também não posso abandonar. Porque quando eu abandono a essência que a minha liderança me deixou, eu sou um traidor. Eu estou traindo a confiança que um dia aquela pessoa depositou sobre a minha vida. Mas não é quando eu mudo o método, porque o método muda. Método é forma de aplicação. Princípios e valores é inegociáveis. Tem coisas que nós aprendemos com nossos líderes, com os nossos anciões, que são inegociáveis. Não dá para negociar. Não dá para negociar com pecado. Não dá para negociar com problema, com prostituições, com erro. Não dá para negociar com mentira, com falcatrua. Não dá. É inegociável. Agora a meta você pode mudar. Meta você pode transformar. Eu venho de uma liderança, meus pastores, como meu pastor e meu pastor, eles não ficam muito à vontade em fazer um culto online. Mas eu fico. É método. Na minha igreja não tem culto na quarta-feira presencial, somente online, para que as casas sejam alcançadas. É método. Eu não estou mudando o princípio, eu não estou mudando o valor, estou carregando a essência, mas mudei o método para que você seja alcançado, para que sua família seja alcançada, para que tua casa seja abençoada, mas da forma que Deus me ensinou, da maneira que eu sei fazer. Então eu quero que você entenda isso. Não é que você não pode mudar o método, pode mudar o método, você não pode mudar o conselho e o valor. O que você não pode fazer é esquecer das palavras dos anciões. Então, querido, por que fazemos isso? Por que nós fazemos isso? Por que queremos aplicar? Por quê? Por que muitas vezes nós não ouvimos os anciões? Porque queremos aplicar e aumentar o nosso ego. Muitas vezes o que o ancião fala não aumenta nosso ego. Pelo contrário, nos humilha, nos pisa, nos coloca lá embaixo, nos faz refletir, nos bota para pensar, nos bota para ver o que a gente está fazendo. Não fica massageando o eguinho de ninguém, não. Esses anciãos que foram criados debaixo do regime forte, que foram criados debaixo de um regime autoritário, que foi criado debaixo de um regime pesado, eles aprenderam princípios e valores e não nega. E por não negar, agora também eles não negam quando vai instruir. Quando tem que amar, eles amam. Meus pastores me amam, me abraçam. Eu não tenho o que reclamar do amor que eu recebo da minha liderança. Tanto da minha liderança do meu passado, que ainda é o meu presente, como a minha liderança futura, na minha atual. Me amam demais, fazem tudo para me ajudar. Mas também quando tem que chamar atenção, corrige. Descasca nós, chama no canto e chama atenção. E é isso que os anciões fazem. Por que então que muitas vezes nós não queremos ouvir? Porque o que o ancião fala nem sempre vai alimentar seu ego. Então deixa eu falar uma coisa para você, cuidado. Porque enquanto você está procurando o que alimenta teu ego, você está perdendo batalha.
Batalhas que talvez você hoje não está enxergando, mas no teu futuro vai ficar séria a tua conta. Tua fatura vai chegar alta, porque você está perdendo batalha, porque você está alimentando o seu ego. E você está cego, não está enxergando o que está acontecendo. Só que quando a fatura chegar, pesa. Toma cuidado. Então, ao invés de aplicar conselhos sábios e direcionados por Deus, queremos aplicar conselhos que pensamos ser bom. Queremos aplicar conselhos que vai alimentar o nosso ego, que vai alimentar o nosso jeito, que vai alimentar isso ou aquilo. Então, querido, e aí o Senhor começou a ministrar comigo, então, como saber se eu recebi um conselho certo? E aqui eu quero terminar a mensagem aqui, falando com você algumas coisas sobre isso. Como saber se eu recebi um conselho certo? Se Roboão tivesse parado e pensado, quando ele recebeu os 2 conselhos, e como que ele deveria ter feito? Agora anota isso. Como saber se eu recebi o conselho certo? Avaliando se esse conselho é realista, se ele é executável e se ele é coerente à vontade de Deus. Então, como saber quando eu recebi um conselho certo? Se esse conselho é realista, se é executável e se é coerente com a vontade de Deus. Só existe uma forma de saber quando o conselho que eu recebi é certo, quando ele é realista, quando ele é executável e quando ele é coerente à vontade de Deus. Se não é realista, descarta. Se é realista, mas não é executável, descarta. Se é realista, é executável, mas não é coerente com a vontade e a palavra de Deus, descarta. Não vai dar certo. Joga fora. Agora, quando o conselho vem realista, executável e coerente com a vontade e a palavra de Deus, aplica com força, porque vai dar certo. Toda decisão tem um resultado. Roboão decidiu errado. Resultado: houve uma grande rebelião entre o povo e o rei. Se você depois continuar lendo o capítulo 12, nos versos adiante, vai haver uma grande rebelião. Vai haver uma grande separação entre o povo e aquele homem. Sabe, querido? Então, quando nós ouvimos as vozes erradas, quando não fizemos análise para ver se é realista, executável ou é coerente à vontade de Deus, agora acontece uma rebelião. E muitas vezes, o que eu estou falando dessa fatura é exatamente sobre isso. Porque essa rebelião pode estar quase sendo instalada dentro da sua casa. Esse problema pode ser quase instalado dentro do seu lado, dentro da sua família, por causa de conselhos errados. Então, presta bem atenção no que você está fazendo, na atitude que você está tomando. Roboão ouviu o conselho errado. Ele não avaliou se era realista, executável e coerente à vontade de Deus. Então, eu quero convidar você nessa noite a pensar sobre isso. E com isso, eu quero falar sobre 3 vozes que estão entre nós diariamente, e aqui eu vou encerrar a mensagem. Vamos entender sobre isso, para que você saiba tomar as decisões certas. Existem 3 vozes que falam conosco diariamente. E a primeira voz é a voz do meu eu. O livro de Gálatas, capítulo 5, no verso 16, fala sobre isso, a concupiscência da carne. Então, a primeira voz que fala no meu coração todos os dias, diariamente, a voz do meu eu. Como que eu identifico qual é a voz do meu eu? A voz do eu, ela sempre vai te levar a cumprir a vontade da carne, que é totalmente ao contrário da vontade de Deus. Então, como que eu sei quando é a voz do eu que está falando? Quando a voz que fala comigo, ela vai me apontar uma direção, que é cumprir a vontade da carne, e ela vai me afastar da vontade de Deus. Livro de Gálatas, capítulo 5, no verso 16. Primeira voz, a voz do eu. A voz que nos leva a fazer a vontade da carne, se afastando daquilo que é a vontade de Deus. A segunda voz é a voz do diabo. Gênesis, capítulo 3, no verso 1 ao 4. Quando a serpente tem um diálogo com Eva. Por quê? Porque a voz do diabo, ela sempre vai te colocar em dúvida, em confusão. Ela vai tentar te colocar dúvida naquilo que você já ouviu de Deus. Então a voz do diabo, como que eu sei quando é o diabo que está falando?
quando aquela voz me coloca em dúvida, quando aquela voz me coloca em confusão, e ela vai me colocar em dúvida e confusão do que Deus falou. Então isso é Satanás. Ficou em dúvida, ficou confuso no que Deus apontou e está direcionando, é o diabo, é a voz do diabo. É o que a serpente fez com a Eva. Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 4. Colocou dúvida no coração de Eva e Eva pecou contra Deus. A terceira voz é a voz de Deus. Livro dos Salmos, Salmo 46, verso 10 ao 11. Por quê? Porque a voz de Deus, ela sempre é recheada de graça, de paz e segurança. Ela sempre traz a direção correta e ela é clara no seu propósito. Então, a voz de Deus, como que eu sei quando Deus está falando? Salmo 46, verso 10 a 11, vai falar sobre isso. Que a voz de Deus, ela vem recheada de graça, paz e segurança. Ela sempre vai trazer a direção correta e a clareza no seu propósito. Então, querido, essas vozes se manifestam diariamente em nós em formas diferentes. Muitas vezes são pessoas que estão em nossa volta, que usam esses 3 tipos de vozes para nos influenciar. E eu queria convidar você junto comigo a orar nessa noite, para que o Espírito Santo possa preparar o nosso coração, para quando chegar no dia que essas vozes tentar falar o nosso coração, nós teremos chaves espirituais, teremos alimento e força para tomar as decisões corretas. Aquilo que é do meu eu, apaga. Aquilo que é de Satanás, joga para bem longe. Aquilo que é de Deus, abraça. A voz do meu eu, ela me leva a fazer a vontade da carne. A voz do inimigo, ela me deixa em confusão e ela me deixa em dúvida. A voz de Deus, ela me traz graça, paz e segurança. Amém? Então, ou até mesmo, eu não quero que você ore só por aquilo que vem, até mesmo aquilo que você leva. Porque muitas vezes nós queremos aconselhar pessoas e aconselhamos pessoas também de forma errada. Às vezes nós queremos ter influência na vida de alguém, mas estamos buscando influenciar pessoas, pensando que estamos ouvindo a voz de Deus, mas às vezes é somente a voz do meu eu, ou é a voz do Satanás, e aí a gente quer passar para frente, e assim nós contaminamos uma geração, contaminamos a vida de nossa casa, contaminamos nossa família, contaminamos a geração futura. Eu quero convidar você a orar, eu quero convidar você a buscar intimidade com Deus a todo momento da sua vida, porque somente a intimidade com Deus, ela vai te ajudar a gerenciar as influências que você recebe e as influências que você carrega para a vida de alguém. Eu quero hoje continuar aqui como boca de Deus e profetizar isso sobre a sua vida. Pedir ao Senhor que paralise agora, que interrompa tudo aquilo que te influencia de forma contrária, tudo aquilo que te influencia de forma negativa, e que somente a palavra e a presença de Deus possa te influenciar a partir de hoje. Que hoje seja o encerramento de um ciclo e o início de um novo ciclo, vivendo e fazendo aquilo que somente a voz de Deus te direciona. Eu quero orar com você. Se você pode agora, aí na sua casa, na sua família, se essa palavra faz sentido para você, se você recebe, declara isso aí no comentário. Fala, eu recebo essa palavra, eu creio nisso, estamos mesmo vivendo esse tempo, se faz sentido, declara isso aí nesse comentário. Eu vou deixar essa live salva lá no meu YouTube, tá no meu canal do YouTube, as nossas últimas 5 lives, tá no meu canal do YouTube. Carlos, qual é esse canal? Na bio do meu Instagram, né? Na bio desse Instagram onde você tá nessa live, você tem um link do nosso TikTok, que nós estamos postando um devocional todo dia pela manhã, né? Tem algum dia que nós não depositamos, não conseguimos colocar por causa da internet, eu estou trabalhando, estou na rua e eu não consigo colocar, mas eu tenho lutado para que todos os dias tenhamos um devocional lá, aonde eu e alguns irmãos da nossa igreja, da nossa congregação, têm feito e têm colocado lá. Então lá tá os 2 links, o link do TikTok para você ouvir os devocionais e também o link do YouTube, onde vai estar essa live. E as outras lives que eu já fiz também tá lá, você pode seguir. Eu louvo a sua vida, tem algumas pessoas já colocando, eu creio, eu recebo, amém. Deus abençoe sua vida. Eu não estou aqui como alguém que quero colocar peso, eu estou aqui como alguém que quero te ajudar, abrir tua mente para viver algo novo. Deus tem algo novo para a tua vida, como Deus tem para mim. Isto é só o começo, entenda isso. Que essa palavra possa trazer grandes resultados da tua vida, porque o que nós estamos vivendo é só o começo. Tem pessoas dizendo, já está no fim da minha vida, está no fim da minha jornada, mas Deus manda dizer para você, isto é só o começo. É só o começo do que Deus vai fazer na nossa vida. E ainda vem coisa grande pela frente. Por isso alinha e se posiciona. Eu vi o Luiz Hermínio pregar uma palavra esses dias muito poderosa. Quando nós nos posicionamos, Deus nos dá visão.
Então se posiciona, porque Deus quer te dar visão. E Deus quer tirar peso da mente de pessoas, tá? Tem gente que tá com a mente muito pesada, conturbada. E Deus quer arrancar isso nessa noite. Eu quero orar por você. Tem pessoas que estão sentindo um peso nessa noite. E eu quero orar para que isso caia por terra no nome de Jesus. Deus, Ele tem mais para a tua vida. Deus tem mais para a tua família. Aleluia. Antes de orar, né, também quero convidar você. Amanhã temos nosso culto na nossa igreja presencial às 19h30. Domingo, 9h30 da manhã, nosso culto de celebração. Você é nosso convidado. Nossa congregação na rua Luiz Félix, número 158, no bairro Santo Antônio. Amém? Bairro Santo Antônio, nossa igreja é a igreja pentecostal. Deus revela toda a sua palavra aos que creem. Então você fica à vontade, aqui você é o nosso convidado, você que já é, né, membro da casa. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Você que está aqui como convidado, né, pela primeira, segunda, terceira ou quarta vez, Deus te abençoe. Volte sempre. Toda quarta-feira às 20 horas estaremos aqui conectados com uma palavra para abençoar a sua casa. Feche seus olhos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu quero agora, meu Pai, orar, meu Pai, pelas vidas, meu Pai, que estão conosco. Deus amado e Pai, que eu não sei, meu Pai, como está essa pessoa. Pai, essa palavra, meu Pai, que de uma forma tão poderosa o Senhor trouxe nessa noite. Pai, talvez essa pessoa que está do outro lado, meu Pai, sentindo talvez um peso. Meu Pai, que a sua mente conturbada, pesada por causa das vozes. Pai, querido, ó Pai, ela toma até mesmo direção, mas ainda continua perdida dentro de si. E eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor possa agora vir, meu Pai, com algo dos céus. Pai, de uma forma sobrenatural. Pai, como eu sinto a tua presença aqui, Pai, eu te peço, visita agora essa pessoa. Pai, vai tirando ali do coração dela toda dúvida, vai tirando do coração dela agora, meu Pai, todo medo, vai tirando do coração dela agora, meu Pai, todo esse peso, tira dessa mente, Pai, tira dessa alma, desse coração. Pai, ajuda essa pessoa a definir as vozes que ela está ouvindo, ajuda, meu Pai, essa pessoa a definir, meu Pai, qual é a direção que ela tem que tomar. Pai, eu te peço agora, meu Pai, coloca teus anjos como labareda de fogo agora, e volta, meu Pai, dessa casa, e volta dessa família, Deus amado e Pai querido, Pai, como coluna de fogo, meu Pai querido, Pai, com a espada fumegante desembanhada para a peleja, e repreenda, meu Pai, todo esse peso, repreenda, meu Pai, todo esse mal, toda essa bambeza, todo esse corpo, meu Pai, que está, meu Pai, com essa dificuldade. Nós te ordenamos agora que caia por terra todo peso, toda enfermidade, toda dor, caia por terra agora todas as vozes contrárias, todas as vozes do eu, toda a voz maligna, toda a voz do diabo. Eu te dou uma ordem agora, eu te desautorizo agora no poder do nome do Senhor. Você não tem autoridade sobre essa casa, você não tem autoridade sobre essa família. Eu declaro agora em nome de Jesus, Pai, sobre essa criança, esse adolescente, meu Deus, repreenda essa voz, Pai, essa voz que está tentando levar, meu Pai, esse menino, essa menina para um lugar que não é a tua vontade. Nós ordenamos, seja agora repreendida em nome de Jesus, Pai, que essa casa seja alcançada pelo poder do Senhor e pela tua presença. Pai, eu te peço que a tua voz aumente nesse tempo, que nesse tempo a voz do Senhor, meu Pai, aumente sobre essa casa, sobre essa família. Pai, é o que nós te pedimos, Pai, é o que nós clamamos, e assim nós oramos e consagramos a nossa vida, a nossa casa e a nossa família nas tuas mãos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluias, glória a Deus. Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus. Deus abençoe a vida e a casa da nossa irmã Aline. Deus te abençoe, nossa amiga de ministério. Deus abençoe a minha tia que está lá em Barroso nos ouvindo, a vida do Digão, a vida do Fernando, meu primo, pastora Carmen. Deus abençoe a sua vida, a vida do Cristiano. Saudade de você, Cristiano. Deus abençoe você no nome de Jesus. Deus abençoe, né, a vida aí da nossa pastora Carla, a vida da nossa pastora Kátina, né, que é a nossa conselheira, nossa mentora, nossa pastora, a vida aí da Raquel, não sei se ela ainda está conosco, mas também passou por aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. Não sei também se a Rita ainda está aí, mas também no início ela estava, passou por aí. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus, amém? Deus abençoe a vida dos meus pais, a vida da minha irmã, queridos, que Deus possa aí superabundar sobre vocês a graça dele, a vida do Felipe que também esteve aqui, não sei se ainda está, mas que Deus possa continuar abençoando no nome de Jesus. Deus te abençoe. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É um prazer muito grande poder nos reunir com você. Até quarta-feira que vem, ou se você vai estar com um dos nossos cultos, até amanhã na quinta ou até domingo. Deus abençoe sua vida.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consoladoras da comunhão do Espírito Santo esteja sobre você. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida.